Quando nós queremos falar da arcada superior, de como a mordida se dá, nós temos a maxila como osso principal, formando essa arcada superior. E dentro dessa arcada superior, nós temos alguns ossos, que são os ossos da face, que compõem essa estrutura. E os principais ossos da face, internamente, que a gente não observa, são os ossos associados com o fundo dessa estrutura de víscero-crânio, que é essa parte mais móvel, onde nós temos o etimoide e o vômer. O etimoide, eu vou tirar aqui, ó, a maxila aqui para vocês entenderem, ó. Você vê essa contextualização. Tirei a maxila, tá? E vou pegar aqui nos meus ossinhos o etimoide aqui para vocês, tá? Veja que nós temos deixa eu tirar a mandíbula também. Veja que nós temos, ó, o occipital. Nós temos o esfenoide. Nós temos o etimoide. E olhando de lado, eles estão alinhados. Olha essa visão aqui. Occipital, esfenoide, etimoide. E a partir disso, nós temos aqui embaixo o osso vômer, que ele se articula com essa porção aqui do etimoide, do esfenoide. E ele vem para cá. Ó, presta muita atenção. Ele fica nessa posição. E é ele exatamente que vai estar em contato na superfície interna, lá no palato da maxila. Então, veja como a gente já está começando o nosso conteúdo hoje. Veja como a gente já está começando. E aí, ó, quando a gente tem esse vômer aqui, ó, vou adentrar, coloquei a maxila aqui. Deixa eu ajeitar. Agora, deixa eu só colocar aqui, pronto. Quando você observa, ó, esse vômer está aqui dentro, ó, fazendo a separação do nariz, o septo nasal, junto com a porção cartilaginosa, e está em contato direto com a maxila superior, com a porção maxilar. E quando a gente olha para dentro, o palato, essa estrutura, vai receber influência diretamente do seu contato das suas estruturas, o osso palatino, com a articulação com o esfenoide. Ah, Randy, isso está muito difícil, não estou entendendo. Gente, eu não estou aqui para falar o que todo mundo fala. Se você quer escutar o que todo mundo fala, aqui não é o seu lugar. O seu lugar aqui é de alguém que está comprometido a receber um conhecimento que gera resultado, que vai fazer diferença na vida do seu paciente, na sua vida, porque você termina sendo reconhecido pelos resultados. E aí eu quero dar clareza. E para ter clareza, a gente precisa ter base, no mínimo anatômica, é o mínimo. É o mínimo. E eu estou fazendo o papel aqui da sua faculdade, que não deu essa formação a você. Eu estou aqui nessa live trazendo de forma clara, pausada, para que você entenda. Tá? Que você entenda e possa evoluir no seu processo de crescimento profissional. Tá? E quando a gente entende essa dinâmica entre o occipital, esfenoide, etimoide, vômer e formação
do palato, a gente começa a ter essas influências na maxila. Agora, presta atenção aqui. Esses dois ossos maxilares, eles estão articulados com o lado do esfenoide, através do osso palatino, nessa região. Estão também justapostos com o osso esfenoide, através aqui, do palatino, nessa região. E dessa estrutura, se eu tenho qualquer desequilíbrio posicional nesse eixo occipital, esfenoidal, vômer, etmoide e maxila, eu começo a ter influência no meu padrão oclusal de como a mandíbula vai se encaixar, tá? Com a maxila. E essa maxila, essa mandíbula, precisa de um ajuste à posição, de um ajuste equilibrado. O grande detalhe é que, quando se está instalada uma alteração funcional da maxila devido às suas repercussões internas do crânio, isso gera um contato prematuro. E o contato prematuro vai levar o seu paciente à ativação muscular de forma desequilibrada. Vamos ter músculos sendo ativados de forma desequilibrada. E quem aqui está mandando essa informação? Aqui a gente tem nada mais, nada menos do que o nervo alvéolo superior do trigêmeo, que vai, através desse contato prematuro, gerar aferências e tensionamentos dos músculos mastigatórios. E é para melhorar essa dinâmica oclusal, para melhorar o contato dentário, essa mobilidade, que você precisa estar atento. E aí eu trago agora uma dinâmica clara para você. Quem quer participar da dinâmica aí, fala aí para mim. Randy, eu quero a dinâmica, fala aí. Por que a dinâmica é importante que você faça? Porque eu quero que você sinta na pele o que o seu paciente sente. Afinal, a gente está trazendo uma metodologia onde nem todo mundo conhece, nem muito menos você. E você precisa sentir como isso se comporta para poder levar para o paciente. E aí, a gente vai analisar como está a dinâmica da maxila superior, dessa região maxilar, de como essa estrutura vai estar literalmente recebendo as influências mastigatórias, tá? E dessa forma, com essa influência mastigatória, você começar a abordar o seu paciente da melhor forma possível. Então, para isso, para a gente trazer a dinâmica e facilitar sua forma de entender o problema do paciente, quero que você pegue um polegar, pega o outro polegar e coloca, na arcada superior, que dessa forma, de baixo para cima. Lembrando, se você não está com a mão limpa, limpe sua mão, se cuide, né? Estamos numa época de pandemia, não coloque a mão de qualquer forma na boca, tá? Mas, se você puder fazer, faça, que você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando você apoia aqui, eu vou pedir o quê? Que você faça uma tensão para cima, para o teto, e o outro lado, uma tensão também para o teto.
Quando você faz a pressão, você vai perceber que tem um lado que está mais rígido. E esse lado, possivelmente, é o lado que está mais baixo. Como a Isabela coloca aí, ó. Tem um lado mais rígido. E quando você apoia nesse lado mais rígido, esse lado é que gera o contato. E possivelmente é o lado que você tem mais tensão na região mastigatória. Quem aí observa esse padrão? Fala aí para mim. Coloca aí, verdade. Está mais tenso. Está mais tenso. Verdade. A região da maxila do lado que está mais duro, mais tensionado para cima, é uma área que vai gerar tensão na região da musculatura mastigatória. E dessa forma, você vai trazer essa sensibilidade mais do lado dessa região. E por isso você, profissional, precisa entender essa dinâmica. Por quê? Porque a assimetria, o posicionamento do crânio, posicionamento dos ossos, vai determinar um foco, um direcionamento, aquilo que você necessita saber para gerar resultado, para deixar o seu paciente sem dor. Entende? Aquilo que você precisa para deixar o seu paciente sem dor. E você precisa avaliar, ter essa dinâmica, ter essa clareza, essa fluidez no raciocínio clínico para que o paciente tenha uma melhora. E nessa perspectiva de melhora, você precisa eliminar aos poucos aquilo que está gerando bloqueio. Rand, entendi. Então vamos aqui agora, ó. Músculos mastigatórios, ATM, contato prematuro pela maxila mais inferior. Como eu falei, essa maxila mais inferior tem conexão com toda essa estrutura interna do crânio. Mas o grande detalhe é que, vou tirar aqui, ó. A força proveniente do esfenoide, por qualquer assimetria do crânio, qualquer desequilíbrio, vai empurrar essa maxila para baixo. E o grande detalhe é que o esfenoide e o occipital, eles funcionam em parceria. E quando um está muito para dentro, eleva a sua articulação e baixa o outro. Então é como se assim, quanto mais o occipital estiver aqui assim, ó, mais ele empurra a sua articulação com o esfenoide, que vai subir. Quando ela sobe, ela desce a porção anterior. E exatamente isso aqui, ó. Quando essa articulação, o occipital, está para frente, quem aí conhece alguém com postura para frente assim? Quem conhece alguém com postura com a cabeça muito assim? Observa. Quando você tem a postura com a cabeça muito assim, você avalia que seu paciente tem essa articulação esfenobasilar sendo empurrada para cima. Quando empurra para cima a articulação esfenobasilar, ela vai fazer com que essa parte anterior aqui venha para baixo, ó. Venha para baixo. E quando ela vem para baixo, ela empurra a sua maxila para frente para baixo, interferindo diretamente
na altura, no ajuste oclusal em relação com a mandíbula. E essa relação que o seu paciente vai ter, você precisa aprender que a abordagem pode vir através de uma sutura craniana homolateral comprometida. E essa sutura craniana homolateral comprometida vai repercutir na dinâmica funcional, em como esse modelo de pressão, de dinamização desse conteúdo, vai chegando para repercutir na harmonia funcional do crânio. E é por isso que um lado muitas vezes está mais baixo, contato prematuro e tensão na região da maxila, na região dos músculos mastigatórios. Se tiver algum dentista aí participando, eu acredito que a Prim até entrou aí, que ela é dentista, né? Se eu não me engano, de São Paulo, estava presente ontem na live, a gente falou sobre algumas coisas dela. Vai ver o quanto esse tipo de conteúdo não se fala na faculdade, não se fala nas formações, e que quando a gente fala, você começa a trazer clareza, tá? Clareza para você que é profissional, a avaliar o problema do paciente. E aí nós temos... E aí você pode olhar para mim, por exemplo, ó, eu vou testar o meu, tá? Cada um testa o seu aí, ó. Aqui. Esse lado é bem mais rígido meu. Se você for olhar, eu tenho uma tendência da altura do meu olho, ó, da órbita, ó, essa região da minha face mais baixa. Consequentemente, existe uma cadeia, um jogo de tensão que vem desde cima, interferindo aqui embaixo. E é por isso que avaliar o crânio, é por isso que você entender essa avaliação da fossa anterior, fossa média, fossa posterior, vai levar à melhora do sintoma do seu paciente, porque você começa a tratar o ponto fixo, a restrição, não valorizando essa região. Porque a partir do momento que você diminui a força que está gerando fixação nessa região, você vai observar que essa pressão aceita melhor a dissociação, aceita melhor isso. E esse é um dos grandes erros que você, como profissional, acomete. E como a Prim comentou aqui, a ATM vai muito além dos dentes. Vai muito além disso. As disfunções de oclusão vai muito além desse processo. E principalmente porque quando a gente tem essa alteração de base de crânio, as assimetrias cranianas, quem aí já viu um bebê com assimetria craniana, aquele que nasce e você vê a cabecinha toda torta? Essa cabecinha toda torta, esse desequilíbrio vai, a longo prazo, comprometer a harmonia das estruturas adjacentes, como, por exemplo, a assimetria vai comprometer a chegada da coluna cervical, vai comprometer a descida e a harmonização dos maxilares, o contato da mandíbula com os maxilares. E esse é um grande erro, é você pensar que a disfunção de oclusão, uma disfunção de temporomandibular, de tensão, de dor, ela está localizada apenas nessa região. Caraca! Coloca um caraca aí, galera. Porque é esse tipo de conteúdo que você precisa ter clareza. E por isso que amanhã, atenção,
na nossa semana da ATM Seidor, exclusivo para profissionais e acadêmicos da área. Eu vou ensinar esse passo a passo para que você entenda como é possível você eliminar a dor do paciente de forma rápida e já em um primeiro atendimento, tá? De forma tranquila, objetiva, entendendo aquele conteúdo que é necessário para gerar a melhora clínica. Porque a melhora clínica do nosso paciente, queridos, muitas vezes a gente coloca a culpa no emocional, muitas vezes a gente coloca a culpa no estresse. Tá, mas se o paciente tem estresse e tem alteração oclusal, alteração aqui ao nível desses maxilares, e esses maxilares já deixa a musculatura irritada com o tônus alterado, como é que fica? Qualquer estímulo estressor, como o próprio estresse do dia a dia, vai gerar dor no paciente, vai gerar desequilíbrio, vai gerar disfunção. E aí você erra. Porque você quer tratar o paciente como se ele fosse uma unidade, algo divisível. E não é, ela é indivisível. A estrutura corporal, ela é indivisível. E quando se fala em disfunção de ATM, piorou. Porque a disfunção de ATM, ela é, antes de mais nada, presta atenção nisso, anota, fisiológica, neurofisiológica. E você só vai, de uma vez por todas, melhorar os seus resultados quando você tira o foco do mecânico e coloca o foco nas interferências neurofisiológicas. De como a neurofisiologia está gerando problema nisso. E essa neurofisiologia vai estar relacionada com as aferências do trigêmeo para essa região. E aí vamos fazer uma dinâmica, que eu gosto muito de trazer uma dinâmica para você que é profissional sentir isso, tá? Então vamos lá. Nós temos você, alguém aí profissional, tá? Tá? Profissional. Tá? Olha a Pri, coloca aí. Dor crônica desencadeia estresse crônico também. Os neurônios ficam ligados. Então, imagine os neurônios já ligados pelo desequilíbrio, ou seja, o limiar está lá embaixo. O limiar de excitabilidade já está lá embaixo devido à assimetria. Atenção, a pré-tensão dessa estrutura já está ativada. E quando você coloca nessa perspectiva ainda um estresse, isso é o fator desencadeante que gera o problema, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer agora, tá? O que é que eu quero trazer para você, para que você aprenda com essa disfunção? Principalmente aí, ó. Vamos avaliar de novo. Um dedo nessa região e dedo nessa região. Eu quero que com isso você veja como existe uma oportunidade clara de você deixar o seu paciente sem dor, sabendo onde agir, sabendo onde eliminar as interferências neurofisiológicas, tá? E aí, ó, avalia aqui, veja só isso. Apoia isso. Ao pressionar para cima, faz um lado, depois o outro. Observe o nível de tensão do lado onde você tem essa rigidez. Observe isso. O nível de tensão da musculatura. Opa! Parece ter um lado mais tenso do que o outro. Correto? Observa aí. E esse lado tem relação com a restrição de mobilidade. Agora, eu quero que você faça
pressões oscilatórias. Ó. Você vai fazendo essa oscilação. Faz aí. Quando você faz a oscilação, a depender, tá? Você aí, profissional, faça para você sentir. A depender da pressão que se coloca, você consegue até ter uma baixa de audição e volta. Uma baixa de audição e volta. Para você observar o quanto que essa porção estomatognática, essa porção oclusal, interfere direto com o tipo de som que a gente tem. E, ó, aí agora, vem palpar a nível dos músculos e observa como os músculos se comportam ao você fazer essa técnica. Observa isso. E aí me fala como ficou, como respondeu isso. E até observa a tua oclusão, a forma que você consegue agora mastigar, apertar, fazer a oclusão. Do lado rígido, você tenta mobilizar, gerar uma dinâmica dessa região de forma ascendente. De forma ascendente. Para você tensionar, ó, para cima aqui, ó, ascendente. E essa repercussão, ela vai subir, ó, via etimoide, esfenoide, maxilar, pelo osso palatino. Essa repercussão que você faz, esse trabalho, leva a essa reequilibração dessa estrutura. Então, veja que é um conhecimento muito denso e que possivelmente você nunca tenha visto, mas que é um conhecimento necessário para você gerar resultado com o seu paciente. Para que você possa discutir com o dentista ou o dentista com o fisioterapeuta, por exemplo, e o dentista refletir sobre a necessidade ou não de uma atual abordagem do paciente do ponto de vista da ortodontia. Será que não é melhor restaurar a dinâmica do crânio para depois colocar um aparelho ortodôntico? Claro que quanto menos rigidez, maior a adaptabilidade, maior a resposta, melhor será a evolução do paciente. Por quê? Não vão existir mais restrições. Você deve conhecer alguém que utilizou o aparelho ortodôntico e, ao utilizar o aparelho ortodôntico, ficou com muitas dores. E sabe o que é pior? Ao tirar o aparelho ortodôntico, essa pessoa ficou com todos os problemas novamente. Regrediu a evolução que teve. Regrediu a evolução que teve com o paciente. E essa regressão, ela se dá justamente porque existem restrições a nível de sutura, existem as restrições a nível de esfenoide, e é sobre isso, esse entendimento que eu quero ensinar a você, como entender isso através de uma metodologia simples, né, onde a gente vai fluir, né, trazer um jogo de pensamento, de raciocínio. Nessa semana, na semana da TM Sem Dor, nesse evento, onde eu vou trazer aulas
pedagogicamente construídas para que você entenda como é possível essa dor, essa disfunção ser trabalhada e o paciente ficar sem a queixa dele, caso essa queixa tenha relação direta, por exemplo, com a maxila. E aí, agora, tá? E aí, agora vem a pergunta aí, ó, da Érica. Essa rigidez pode provocar elevação do palato no lado da rigidez? Não. A rigidez, geralmente, se a gente tomar em consideração que é o lado mais baixo, ela é o lado do palato mais raso. Do palato mais raso. O palato mais baixo tem relação com o contato prematuro, porque quando a gente tem essa, tá aqui o crânio. Quando a gente tem essa assimetria aqui, inclina frontal, esfenoide e vai empurrar a maxila para baixo. Consequentemente, o palato ele desce. E aí, se eu tenho um lado muito mais baixo e um lado muito mais alto, eu tenho possivelmente uma tendência de crânio em torção, onde um lado vai para cima com o contato mais distante e um lado vai para baixo com o contato mais prematuro. E aí, o palato fica mais raso de um lado, mais alto do outro. E aí, a posição da língua, ó, não fica simétrica, ela vai tender a deslizar e entrar e se encaixar na região do palato raso. E aí, essa língua, ó, que tem músculo bilaterais, que influencia a ATM, a abertura e fechamento da mandíbula, vai ter um direcionamento, um tônus, uma estrutura direcionada para essa região. Caraca! Coloca aí, galera. Caraca! Nunca vi isso. Mas eu não quero que você diga nunca vi isso por dizer. Quero que você diga nunca vi isso e eu concordo, né? E eu concordo, tem lógica. E essa é a relação biomecânica. E essa é a relação funcional dos ossos da face, da dinâmica craniana interferindo diretamente com a ATM. E você, se quiser, é uma decisão que é sua, não é minha. Eu sei que existem diversos pacientes, uma quantidade enorme de pacientes sofrendo com disfunção de ATM. E eu sei também que esse tipo de conhecimento está entre a relação do paciente ter dor ou ele sair sem dor. Agora, eu não posso querer que você assuma o seu compromisso algo que é seu, né? O que eu estou fazendo é trazer o melhor conhecimento possível para lhe levar para uma perspectiva onde, de fato, não se preocupa com a dor, mas o que está sendo causa da dor. Onde começa essa cascata de problemas? Onde tudo anda, onde tudo flui, entende? É isso. É isso que está a diferença. É nisso que está a diferença entre o paciente que evolui e melhora e um paciente que não melhora, que precisa de 20, 30, 40 sessões de fisioterapia e mesmo assim ainda não melhora.
que vai para dentista, que vai para fono, que faz restauração, que tira dente, que coloca dente. Você já pensou no tamanho do prejuízo de vida desse paciente? Gente, quando você se coloca na posição de ser profissional de saúde, de entender que sua missão é literalmente buscar o melhor conhecimento para que seu paciente fique sem dor, depois que você vê uma coisa dessa, uma clareza de raciocínio clínico para você colocar em prática, você jamais vai desver isso. Vamos entender isso. Você jamais vai desver isso. Você precisa ter clareza, visão. E aí só tem uma escolha: fechar os olhos e fazer de conta que não está vendo e continuar assim, ó, jogando com a barriga o tratamento dos pacientes. E fica como o paciente sempre com dor e você achando e reclamando sempre que não tem paciente, reclamando sempre de valor de consulta, de planos, mas logo, lógico, o paciente ele não vai querer, ele não vai melhorar. Se você focar apenas na dor dele. Mas se você tiver uma visão que vem contextualizando essas estruturas, você consegue contextualizar e trazer onde está o problema. E eu quero exatamente lhe ensinar isso, essa dinâmica. E aí, para você que é profissional, exclusivo para profissional, infelizmente a gente não tem como falar de paciente, falar com o paciente, tratar o paciente, é um conteúdo exclusivo para ensinar profissionais a cuidar de cada um, né? E aí a Flávia está desesperada aí, falando que está com problemas. Felizmente, é essa a realidade que a gente tem. Profissionais que não conseguem tratar o paciente para ficar sem dor. E o que eu quero é fazer com que mais profissionais entendam essa perspectiva clínica, tá? E aí, é exatamente isso que eu vou falar a partir de amanhã, que começa amanhã, a nossa semana da ATM Sem Dor para profissionais. Para ensinar a cada um de vocês o raciocínio clínico, o passo a passo, a dinâmica de abordagem, para você eliminar e fazer com que seu paciente não tenha dor. Elimine essa dor do paciente, tá? Eu quero que você aprenda de fato isso e assuma esse compromisso. Um abraço, valeu, tchau, tchau.